Quando o curso terminou, eu dei uma aula pública cujo título é um título que repete uma aula, digamos assim, que a Judith Butler ministrou quando ela recebeu o prêmio Theodor Adorno, um momento muito conturbado na trajetória de Judith Butler, uma vez que ela foi criticada de um modo muito triste por ser acusada de ser antissemita, sendo judia, né, e ganhando um prêmio de alguém que vinha também de uma origem judaica, Adorno. E o título era É Possível Viver uma Vida Boa em uma Vida Ruim? Butler como leitora de Adorno. Né? E essa aula, ela foi ministrada por mim com o intuito de poder fazer uma passagem para um outro autor, né? Ou seja, o segundo ano de O Valor da Crítica, né? Eu escolhi repetir o título, e isso numa conversa com a professora Simone, que foi minha orientadora de mestrado, professora Simone Mosquen, do Instituto de Psicologia da URGS. E, bem, o segundo ano então foi O Valor da Crítica, Adorno e a Psicanálise. A tarefa então era trabalhar a relação entre a psicanálise e o Adorno, que foi uma relação que eu acho até que a gente deveria desenvolvê-la com mais cuidado, porque é possível encontrar diversas críticas que o Adorno desenvolve e a psicanálise freudiana, o culturalismo, né? Autores que tentavam, digamos assim, atualizar a psicanálise, mas que acabavam perdendo certas intuições do Freud que para o Adorno eram relevantes. E foi um curso muito interessante porque no meio disso tudo eu estava na graduação em filosofia na URGS e eu já era bolsista há algum tempo da professora Katrin Rosenfield e, e eu trabalhava com a Katrin qual teoria do sujeito que há na dialética negativa do Adorno. Né? Uma questão, por vezes, um pouco paradoxal, porque o Adorno inicia, né, a dialética negativa dizendo algo assim, não vou me lembrar totalmente de cabeça, mas a tarefa dele, né, é com a força do sujeito destituir uma subjetividade constituinte. Né? Ou seja, é como se o Adorno tentasse desvincular o que uma certa filosofia pensou sobre o sujeito e apresentar de forma renovada o que ele imaginava sobre o sujeito. Né? Sem perder, eu acho que isso é muito importante quando se fala de Adorno, sem perder algumas coisas que ele achava relevantes na própria filosofia que ele criticava. E eu digo isso tudo porque tem um lado, e eu gosto de dizer isso, porque tem um lado que a gente pode trabalhar o que um autor disse a respeito sobre a psicanálise, por exemplo, né? Ou qual é a influência da psicanálise no pensamento do Adorno, como é possível encontrar na dialética do esclarecimento, em que boa parte dos diagnósticos freudianos que estão no mal-estar da cultura reaparecem de forma implícita e explícita na dialética do esclarecimento que o Adorno escreveu com o Horkheimer. Eu noto que há um modo do Adorno trabalhar com aqueles que ele critica ou que fizeram certas críticas a um autor que é muito importante ao Adorno. Né? O Adorno poderia ser considerado o anti-hegeliano mais hegeliano do século XX. Né? Esse paradoxo, né? Porque o Adorno ele tenta escutar diversas intuições que as filosofias posteriores a Hegel fizeram uma série de críticas ao Hegel e tenta atualizar a dialética a partir disso. Né? E eu acho, às vezes, que
o Adorno ele me influencia nesse aspecto, em outros evidentemente, mas o que interessa ao curso Valor da Crítica, que se tornou o meu programa, né? Há certas coisas que ela se impõe a nós, e eu acho que esse programa do Valor da Crítica ele se impôs a mim, né? Parece um pouco estranho dizer isso, né? Mas eu acho que as ideias mais importantes, a gente não sabe muito bem de onde elas vêm, né? A gente é um pouco, para usar uma metáfora bastante lacaniana, o carteiro disso, né?